Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos ao nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Este já é o 10º livro e estamos encantados com todo o seu conteúdo. Evolução em Dois Mundos pode parecer uma obra muito complexa e, de verdade, para aquilo que se compare com as anteriores, é um livro que não tem uma história, não tem um enredo, não tem personagens. Porém, ele traz toda uma história evolutiva para que nós entendamos como que, nos dois mundos, o espírito pode evoluir como mônada e pode também receber a contribuição dos corpos em formação, que também evoluem nos dois mundos. Nós, na semana passada, fizemos o final do capítulo 5º, utilizando-nos daquele esquema que eu implementei para fazer um teste, que nós vamos repetir hoje, que é o seguinte: para que nós possamos dar uma visão geral de cada capítulo, é interessante que nós consigamos fazer uma leitura que permita extrair a ideia central. Às vezes, você não sabe o que significam determinados termos técnicos. Você não é um doutor, não é um biólogo, não é um químico, não tem conhecimentos de paleontologia e você não vai conseguir fazer isto. Se você se esbarra com termos assim e estes termos são paredes, você desiste da leitura. Então, o que nós fizemos no programa anterior? Aliás, nos 2 programas. Fizemos um resumo inicial sobre o que está contido naqueles subtítulos. E hoje vamos fazer a mesma coisa. E depois de lermos cada subtítulo no resumo, nós vamos para o texto original, fazer uma comparação para você ver como dá para entender. Então, pegue o seu livro, pegue uma caneta, um lápis ou um caderno para você ir anotando, porque é muito interessante. O capítulo 6º vai falar sobre a evolução e o sexo. Então, vamos começar com o resumo, e eu quero lembrar a você que esse resumo fui eu quem fez. Então, ele está, inclusive, padronizado em um outro esquema, porque o esquema original nós deixamos para o texto, que nós voltaremos a pesquisar logo depois de fazermos essa primeira abordagem do resumo. Vamos, então, ao primeiro slide, que traz o resumo dessa primeira parte do livro no capítulo 6º. Vamos lá? Aí você tem, primeira parte, que eu quero dizer, é que o livro é dividido em 2 partes. Evolução dos Dois Mundos, ele tem 2 partes. A primeira, com 20 capítulos, e a segunda, com mais 20 capítulos. Nós estamos, então, na primeira parte do livro, o capítulo 6º. E isso é importante que você saiba, porque na segunda parte vai ter um capítulo 6º também. Por isso que a gente está colocando essa primeira parte como sendo parte do livro. Assim você sabe se encontrar no texto. Vamos então ao primeiro subtítulo. O subtítulo é Aparecimento do Sexo. Neste pequeno subtítulo inicial, nós vamos ver André Luiz explicando o seguinte: depois de muito tempo de exercícios de reprodução sem trocas genéticas, quando os seres ali estavam se reproduzindo sem gametas, sem fazer a combinação de 2 seres para formar um terceiro, as chamadas reproduções assexuadas. Depois de terem exercitado estes processos por longo tempo, os orientadores espirituais aproveitam-se de um grupo de bactérias que apresentava propriedades magnéticas positivas e negativas para iniciar a preparação da reprodução sexuada. Nós aprendemos na escola que o positivo e o negativo se atraem. Positivo e positivo se repelem, negativo e negativo se repelem, mas o positivo e negativo se atraem. Então, quando é possível encontrar, como você viu aí, bactérias que tenham uma estrutura que permita polarização de positivo e negativo, os espíritos que estão treinando toda essa evolução com os pequenos corpos que estão se modelando, utilizam-se desse grupo para começar o processo de amadurecimento, de uma reprodução que não seja mais
a divisão apenas do mesmo corpo, fazendo com que as células seguintes sejam idênticas ao corpo original. Não. Agora, eles estão não mais apenas investindo nessa divisão sem sexo. Eles estão agora preparando um processo de combinação de elementos, de dois seres diferentes para poderem produzir um terceiro, com características iguais, mas específicas para a sucessão da raça. Então é esse o contexto. Agora nós vamos ao slide, e você vai ler o slide e entender essa ideia genérica, essa ideia global que André Luiz sintetiza neste comecinho. Vamos ao primeiro slide do texto do livro original. Vamos lá? Aí está. Aparecimento do sexo. Superadas longas faixas de tempo, nas quais bactérias e células vão sendo experimentadas em uma reprodução agâmica, uma reprodução sem união sexual, eis que determinado grupo apresenta no íntimo da própria constituição qualidades magnéticas, positivas e negativas, que lhes são desfechadas, desbloqueadas pelos orientadores espirituais encarregados do progresso que no planeta se está esperando. Pressente-se então a evolução animal em vésperas de nascer. A evolução para o caminho de chegarmos ao reino animal. Ainda não nasceu, está começando. Então você vê milhares e milhares e milhares de anos e séculos, e os engenheiros cósmicos, engenheiros terrenos, engenheiros espirituais da evolução das espécies estão treinando até que chegam a essa necessidade de combinar gametas. Para isso precisam encontrar a melhor espécie para fazer com que este projeto possa seguir adiante. Então esse é o primeiro subtítulo. Agora, você viu que já deu para entender no resumo o que eles estão dizendo. Nós tiramos algumas maneiras um pouco poéticas, um pouco literárias, mas concentramos no nosso resumo a ideia principal. Agora nós vamos para o segundo subtítulo. O subtítulo Bactéria Diferenciada. Quem será que é esta estrutura que tem esse magnetismo? Vamos ver o que nós pudemos resumir do trecho da bactéria diferenciada. Neste trecho, André Luiz faz referência ao Leptotrix. Olha que nome interessante, Leptotrix. Bactéria que se alimenta de ferro das rochas, de forma bem diferente das amebas. As amebas eram aquelas estruturas unicelulares molengas, que não tinham uma forma definida, elas iam se arrastando pelas poças. André Luiz descreve essa estrutura, essa bactéria, e nesse trecho da bactéria diferenciada, ele faz essa descrição e ele explica que, perdendo uma carapaça, uma casquinha de ferro que tem em volta da estrutura do seu citoplasma, perdendo essa carapaça de tempos em tempos, o Leptotrix precisa nadar até encontrar outra semelhante onde ele se abrigue, facilitando a atração sexuada e permitindo que após longo tempo de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, o Leptotrix evolua, dando origem às algas verdes, com as quais se inicia a reprodução sexuada sobre o mundo. Esse é o resumo básico desse subtítulo. Então, os espíritos responsáveis encontraram o Leptotrix, vão investindo nele. Ele morre a carapacinha de vez em quando, tem que nadar, procurar outra, e ele tem as polarizações, positivo e negativo. Então, começa a haver o quê? Um acréscimo de energia para que as mutações vão ocorrendo. Então, o Leptotrix ele também tem a característica de morrer em grande quantidade. Então, ele morre e volta. Ele vai indo e voltando para
a vida do mundo invisível e vai renascendo naquela mesma estrutura. E em cada uma dessas idas e vindas, os espíritos atuam para ir melhorando, até que ele possa começar a encontrar-se em um outro padrão mais avançado das algas verdes, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Esse é o resumo. Vamos ao texto original? Vamos pegar aí o subitem, o subtítulo, bactéria diferenciada. Vamos lá. Diz André Luiz no texto oficial do livro: de todas as bactérias já formadas, uma delas se destaca nos imensos depósitos de água doce, desses leitos que na terra da época, aqueles leitos rochosos, desse período em que surgiu a vida na terra, o Algonquiano, aqueles períodos que nós vimos já em programas anteriores, períodos geológicos de formação e de desenvolvimento. Essa bactéria, ela é diferente de tantas outras que se estiram sobre a crosta da Terra. Ela não tem a aparência de ameba, não tem características ameboides. Mostra uma configuração, uma estrutura de elipse, elipsoidal, como se fora um microscópico bastonete ou um girino, aquele filhinho do sapo, ao qual não falta nem uma pequenina radícula, um pequeno rabicho, como se fosse uma cauda. É o Leptotrix. Aí ele está apresentando como que é esse bichinho. Uma alga microscópica com características de bactéria. Já é uma alga com características de bactéria. Que, em quantidades grandiosas, em miríades de indivíduos, permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, comendo ferro que está ali, cristalizado no seio da rocha. Então, olha, é uma bactéria que se alimenta de ferro. Nós sabemos que o ferro é uma estrutura que se permite polarizar, positivo, negativo. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, você já deve ter andado em algum terreno campestre, onde tem poça d'água, meio pantanoso, onde tem riachinhos, e você já deve ter visto essa imagem que você vai ver no nosso próximo slide. Dá uma olhadinha. Tá vendo aquela mancha branca na superfície da água? Parece uma coisa meio metálica. Olha isso que interessante. Observadas principalmente no inverno e na primavera em solos de superfície encharcadas, essas áreas de brilho, na verdade, são filmes, são biofilmes. Elas são produzidas por bactérias de ferro, o Leptotrix, que vivem em solos ricos em ferro. Essas bactérias prosperam em condições que não precisam de oxigênio, anaeróbicas, causadas pelo estado do solo que está saturado de água. Então elas se reproduzem e vão formando esses filmes na superfície do líquido, que é meio parado, por isso ele fica ali meio estático. Mas dá uma olhadinha na cara desse Leptotrix. Vamos ver no próximo slide. Olha ele aí, ó. Essas são visões em microscópio. Ali acima à esquerda você vê aqueles bastonetes compridinhos, identificados com o nome Leptotrix. Depois embaixo à esquerda você tem a estrutura de tubo. Aí no centro você vê o Leptotrix com um pequeno rabinho, uma pequena cauda. E à direita, novamente, um microscópio eletrônico, mostrando essa estrutura de Leptotrix, que você vê está como que grudada. Parece que tem um polo que atrai o outro polo oposto de uma outra bactéria. Aí você vê, este bichinho existe até hoje. Ainda que na época só existissem essas bactérias na Terra, ainda não existia o reino animal racional ou irracional, nós estamos vendo a evolução da vida. E aí, vamos voltar para o texto original. Quando o Leptotrix se livra da minúscula carapaça ferrosa em que ele se esconde, ele é
instintivamente obrigado a nadar, até que uma outra carapaça semelhante o envolva. Aproveitando isso, então, os instrutores espirituais se valem dessa medida para impulsionar o Leptothrix a uma transformação, transmutação, sair daquela forma e ir para outra. Diz André Luiz, perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas, forçadas a produzir, a edificar abrigos semelhantes que lhes atendam às necessidades de proteção, essas bactérias, que representam uma figura importante de união no trabalho evolutivo da natureza, são forçadas a um movimento em que não apenas se atraem umas às outras, nesses prelúdios, nessas antecipações iniciais de uma reprodução sexuada, mas em que conhecem também por acidente a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos ambientes de vida, elas renascem, onde se encontram, eles voltam a viver naquelas mesmas situações de Leptothrix, sob a criteriosa atenção dos espíritos condutores da Terra, para renascerem. Então você vê, eles morrem, continuam vibrando nas mesmas atmosferas onde eles estavam e depois renascem, após longo tempo de novas experimentações. E eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, até que por fim, com o apoio desses condutores da Terra, depois de longo tempo, eles reaparecem na forma das algas verdes. Já não são mais algas que comem o ferro. Já são agora algas verdes, graças às quais se inicia a troca, a comunhão sexual sobre o mundo. As algas verdes representam, então, o primeiro estágio da multiplicação sexuada, mas é decorrência dos Leptothrix, que tinham essa característica diferente das amebas, que buscavam se aproximar e precisavam se unir, precisavam procurar, depois de perderem aquele corpinho de ferro, fabricar outro. E eles tinham que nadar em busca de uma construção, e isso atraía, por causa da polarização, lembra? Positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. E assim eles iam se unindo. São os primórdios da união sexual. E com a transformação de tanto eles desencarnarem, vamos chamar assim, não é carne, né? Mas eles morrem naquela comunidade de Leptothrix, eles perdem a vida, vão para o mundo invisível, restabelecidas as ligações com os espíritos que estão cuidando deles, que investem em alguns avanços, em algumas mudanças, eles renascem e assim eles vão evoluindo até que desabrocham as algas verdes. Olha, que coisa legal, interessante. Agora nós vamos para o subtítulo das algas verdes. Vamos ver o resumo que nós pudemos preparar, apenas para você ver a ideia central deste subtítulo. Vamos lá. Aí você vê o resumo do subtítulo Algas Verdes. Este resumo, volto a dizer, fui eu que fez, eu quem fez, eu que elaborei. Para você ter uma ideia do que nesse subtítulo André Luiz está explicando, olha lá. Ele explica que existe um buraco, uma lacuna evolutiva entre o Leptothrix, que comia ferro, e as algas verdes. E nessa busca de como entender que surgiram as algas verdes, os biólogos não conseguem encontrar o laço, o elo da cadeia evolutiva, não conseguem encontrar uma resposta. E essa lacuna se dá por quê? Por causa das atividades dos servidores espirituais, que do outro lado da vida são responsáveis pelas mudanças na família do Leptothrix, em seu campo espiritual.
transmutando os indivíduos mais complexos nas referidas algas verdes que renasceram aptas à reprodução sexual e que passam a povoar as águas. Não existe, então, entre o Leptothrix e as algas verdes, o laço que está no meio do caminho. Os biólogos, os zoólogos procuram entender como é que surgiu a alga verde e não encontram qual foi a espécie que saiu do Leptothrix, que existiu por um tempo e deu seguimento às algas verdes. Não, eles não encontram. E isso por quê? Porque esse trecho não aconteceu aqui, na evolução biológica, física. Foi uma transmutação que os espíritos fizeram depois que os Leptothrix mais capacitados, mais complexos, pelas suas próprias mudanças, eles permitiram que os espíritos trabalhassem sobre eles e assim, quando voltassem, já voltassem como algas verdes. Parece então que ficou faltando um pedaço da história. Os biólogos ficam tentando encontrar qual foi a espécie que gerou a outra espécie, que gerou a outra espécie, para chegar nas algas verdes. Sai de reprodução assexuada e de repente chega na reprodução sexuada. E por que eles não encontram? Porque eles estão procurando no mundo físico, quando de verdade essas transmutações acontecem no plano espiritual, originada pelas entidades responsáveis pelo avanço dos diversos níveis evolutivos das espécies. Esse é o resumo. Agora vamos ao texto. Vamos ao slide que fala sobre as algas verdes. Olha lá, o livro está nos explicando isso. Vamos ver. As algas verdes. Os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar, sem resposta, se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular específica, são originárias das algas azuis, das cianofícias, aquelas algas de cor azulada que formam colônias em locais úmidos, de constituição mais simples. As cianofícias são mais simples do que as algas verdes, nas quais a ficocianina, que é a substância azulada destas algas, combinada à clorofila, representa o pigmento azulado da sua composição fundamental. As algas azuis são mais simples que as algas verdes e os biólogos ficam perguntando, será que a alga verde veio da alga azul? Continua André Luiz a explicar. Esse hiato, esse buraco existente, de que nos conta esse botânico holandês, que foi quem primeiramente confirmou a teoria clássica sobre as mutações das espécies, chamado Hugo de Vries, ao desenvolver o mutacionismo, foi preenchido não por uma outra espécie física. Esse buraco foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese, os espíritos responsáveis pela formação, pela gênese orgânica, que é o desenvolvimento dos seres vivos na Terra. E estes espíritos submeteram a família do Leptothrix a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhes os indivíduos mais completos, que reapareceram já metamorfoseados, já transformados numa outra forma, nas chamadas algas verdes, que invadiram luxuriantemente, exuberantemente as águas, instalando novo ciclo de progresso e renovação. Você vê que a evolução do Leptothrix, de ser simples e assexuado, acontece no plano espiritual. Aqueles mais completos representantes da espécie Leptothrix são levados a laboratórios espirituais quando morrem aqui e lá sofrem alterações para quando renascerem, já renascerem como algas verdes. Por isso que os biólogos não encontram aquela ponte, por onde passou, como que se estruturou essa mudança. Porque essa mudança não aconteceu fisicamente, aconteceu na transmutação vibratória do outro lado da vida.
Interessante isso, né? Que bacana, olha só. Você vê que uma coisa depende da outra, uma coisa causa a outra, fornece o material para que o mundo invisível atue, melhore e depois trazem ele de volta para ele poder viver numa outra espécie. Agora nós vamos então para o resumo do subtítulo que tem como nome Concentrações Fluídico-Magnéticas. É o resumo. Aquilo que eu mesmo fiz, que estava logo abaixo das algas verdes. Vamos ver na tela. Concentrações fluídico-magnéticas. Diz André Luiz, neste trecho, que é talvez o trechinho mais longo deste capítulo 6, que os operários divinos que transformaram aquela matéria elementar primitiva em uma massa de átomos, elétrons e prótons para formar a Terra. Lembram-se que nos primeiros programas nós mostramos que havia o hausto de Deus, o fluido, o plasma divino, primeiro capítulo deste livro, o plasma divino. E esse plasma foi transformado lentamente, fazendo com que ele perdesse espaço intermolecular internamente e pudesse se concentrar em concentradinhos de energia giratória, que eram os átomos. Esses mesmos operários divinos, esses espíritos muito evoluídos que transformaram a matéria elementar primitiva em massa de átomos para formar a Terra, para formar os sistemas físicos, também se basearam na combinação química. Eles mesmos também elaboraram essas combinações químicas diferentes de átomos, depois de elementos, depois de substâncias, depois de coloides, como nós vamos ver no texto original, para fornecer à mônada elementar, aquele princípio de inteligência, condições para que ela se desenvolvesse. De experiência em experiência, vai se ativando essa inteligência, essa mônada elementar, em constituição da simples para a complexa, recebendo o estímulo para a reprodução através de cromossomos, com função semelhante àqueles moldes usados para fundir as letras na tipografia. André Luiz faz uma interessante comparação. O cromossomo é como aquele molde de metal onde se fundem nas tipografias as letrinhas. Uma tipografia precisa de muitas letras A para fazer o texto, para compor A, B, C, tem todo o alfabeto. E não é só uma letra de cada, tem centenas, milhares. Porque você imagina um texto, quantas letras A não existem? Quantas vogais se multiplicam? Porque para uma palavra ter som, ela precisa ter o barulho da vogal, aquilo que é vocal, por isso que tem esse nome. Então, da mesma forma que na tipografia precisamos ter essas vogais e as letras que vão se combinar, os cromossomos representam parecidas estruturas que se replicam. Daí ele usar a figura da tipografia. E é interessante, porque você vê que os mesmos espíritos, a mesma estrutura que modelou a massa original, o plasma, lá no capítulo 1, você vai ver o título. Olha lá, Plasma Divino, a cocriação em plano maior. Vai lá no programa do capítulo 1. Nós mostramos como que todas essas coisas foram organizadas. Esses mesmos espíritos agora estão organizando a estrutura biológica para que elementos, primeiro os átomos se convertam em elementos, depois os elementos se convertam em substâncias, depois as substâncias se combinem e se convertam em conjuntos de corpos massivos, coloides, para que com estes coloides, uma espécie gelatinosa, possa existir a estrutura básica para que a mônada encontre o corpo que ela vai usar. Agora a gente vai então, depois desse resuminho, vamos ver o texto de André Luiz. Vamos lá. Concentrações fluídico-magnéticas. Ao toque dos operários divinos, a matéria elementar, aquela básica, fora no princípio transubstanciada, fora transformada
em massa astronômica de elétrons e prótons, que construíram, que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. O berço da vida humana é a Terra, são os mundos. E ainda sob a inteligência desses espíritos, com a supervisão do Cristo de Deus, esses recursos foram a base para a formação dos átomos em elementos, combinando-se os elementos em conjuntos químicos. Eles são os responsáveis por abrirem os conjuntos químicos, dando lugar aos coloides, essa substância gelatinosa que mescla uma solução com um soluto com um solvente. Mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, que está vindo da amplidão celeste, o ninho propício ao seu desenvolvimento. Lembram-se que nós vimos naqueles programas passados a sopa nutritiva, o caldo primitivo, a sopa primitiva, os gases, a energia elétrica dos raios, produzindo um caldo onde as matérias básicas iam se formando, os aminoácidos, tudo para a produção da vida. Olha que interessante, ele está dizendo isso. Os mesmos espíritos que criaram as estruturas da matéria para a Terra como planeta existir, estão agora abastecendo o planeta com recursos para que a vida possa existir. Vamos continuar o próximo slide, vamos lá. Eras imensas, tempos longínquos transcorreram. E esse princípio inteligente, a mônada, destinado a crescer para a glória da vida, nos dois planos distintos de experiência, crescer no plano físico e crescer no plano do espírito, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, nesta área de evolução, recebe, aí também você vai ver a sequência, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons de uma reprodução mais complexa através dos cromossomas ou concentrações fluídico-magnéticas especiais. Os cromossomas são essas concentrações fluídico-magnéticas especiais a se retratarem, a se apresentarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular. Concentrações essas que, por falta de uma terminologia adequada no dicionário humano, nós iremos simplificar tanto quanto possível, comparando essas concentrações aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Os cromossomas, estruturados, compostos em grânulos, pedacinhos infinitesimais de natureza material e espiritual, fisiopsicossomáticas, esses cromossomas partilham do corpo físico, eles fazem parte da matéria densa pelo núcleo da célula em que eles se encontram e também partilham do corpo espiritual por estarem mergulhados no citoplasma em que se implantam. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se lhes expresse o sentido, também eles, os cromossomas, são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade nas células que se renovam, transmitindo às suas sucessoras as suas particularidades e as suas disposições específicas, nas mesmas circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente no papel, no material destrutível e renovável, por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. Com o tempo, diferenciam-se os cromossomas nas áreas da evolução segundo as espécies. Da mesma forma como variam as criações do pensamento impresso de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura.
A tipografia, naturalmente, ela produz vários livros e vários estilos literários podem nascer disso. E também os cromossomas podem ir se modificando em cada espécie. Aí ele continua explicando que os elementos germinativos, os que vão gerar, são minuciosamente analisados e testados nas plantas, até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes. Ali começou a questão, não é? A estruturação dos cromossomas, de cuja constituição das algas verdes caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. Então, você vê que interessante? Os cromossomos são estruturas que vão dar origem, pela combinação, pela polarização, a uma nova célula. E ele vai levar com ele aquela marquinha, e que quando você estuda na biologia a divisão da célula, você vai perceber que cada célula organizada dessa forma, no momento da transformação em uma outra, há uma polarização. São duas estruturas que estão aparentemente juntas, que vão ganhando espaço, uma vai para o cima, outra vai para o alto e outra vai para baixo, e elas puxam como se puxassem os outros cromossomas que já se duplicaram na massa celular, na massa ali do núcleo. E com isso, eles fazem as diversas fases da prófase, telófase, e você vai entender isso quando você procurar essas representações da biologia celular. E com isso, essas coisas vão se multiplicando. E da estrutura básica da alga verde, em que esses cromossomos começam a aparecer, naturalmente eles vão gerar em cada espécie as combinações adequadas para aquele grupo celular que vai dar origem a animais, diversas famílias. Você vai ver então que através da combinação dos genes, essas ordens, na mesma sequência que um texto tipográfico tem várias palavras unidas com as letrinhas, você vai reimprimir e vai fazer o mesmo livro milhares de vezes. Ou se você quiser, você recombina determinadas coisas, determinadas letras, e você imprime uma outra história, você altera aquilo que antes era um romance, agora vai ser um livro de escola, um livro técnico, com os mesmos tipos, as mesmas letras, combinadas de outro jeito. Então, a biologia atual está colocando letras, o DNA, que são letrinhas que fazem a ligação entre as duas hélices do nosso DNA. Adenina, citosina, guanina e timina. Cada uma tem uma letra. É assim. E cada uma se combina. E vai fazendo essas combinações milhares de vezes, multiplicando as diversas hélices. Na divisão, se separam e, de novo, a recombinação acontece e se faz de novo um novo ser, quando a célula está se subdividindo. E é a essa combinação que se refere André Luiz na multiplicação das características de cada célula e depois de cada espécie que vai dar origem. Você vê que já é um processo muito mais complexo. Já vai ser estruturado um projeto de corpo mais amplo, com mais detalhes. Não é uma ameba, não é um ser unicelular, não é uma construção que não tem exigências mais complexas. Não, já é uma construção que dali vai dar origem a muitas outras formas de vida. Bem, essa é a primeira parte, o primeiro programa do capítulo 6º. Eu tenho certeza que com o seu esforço você vai aprofundar muitas dessas explicações. Mas o que nós estamos fazendo no Evolução em Dois Mundos é mostrar a você que é possível você ler um capítulo sem medo. Você tirar os pontos principais,
Você depois deixar aquelas informações técnicas para uma pesquisa em um segundo momento, que é bom que se faça. Nós não estamos aqui querendo baratear o seu esforço, querendo que você veja isso como se fosse uma coisa superficial. Não, aqui é profundo. Só que muita gente não gosta de ler o livro porque eu não entendo essa palavra, não entendo a outra, eu desisto. Vou ler uma coisa mais fácil. Mas aqui está o conteúdo importantíssimo para você entender a dupla evolução, tanto na matéria quanto na alma da mônada, para que ela encontre um corpo adequado e um corpo melhorado pelos espíritos, para que a mônada também amplifique-se, ela também evolua, ela também se renove, formando o seu futuro perispírito. Olha que legal. Bom, na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse capítulo 6, na parte final. Eu gostaria que você, se puder, nos enviasse comentários se esse estilo de fazer o resumo e depois ler o texto está ajudando você. E se estiver, você deve fazer isso sempre. Nós estamos sempre abertos aqui a sugestões. Eu gostaria da sua opinião. Informe-nos se você está achando interessante, porque também nós procuramos colocar, como você viu no nosso programa de hoje, imagens ilustrativas, mostrando como são essas algas, como são os ambientes, para você perceber como que isso é construído por inteligências muito aprimoradas para fazer com que nós, que somos inteligências em caminho de desenvolvimento, melhoremos mais depressa. Mas é importante que você participe com a sua opinião. Se você achar, André, tá perdendo tempo, esse negócio não precisa, esse resumo aí não ajuda em nada, a gente não faz mais, a gente vai fazendo de outro jeito. Mas eu acho que você deve estar manifestando a sua opinião, porque é muito bom, porque assim nós vamos fazendo juntos essa evolução em dois mundos. O mundo de cá, onde nós estamos preparando, e o mundo daí, para quem estamos preparando. Também são evoluções juntas, que nós podemos melhorar com essa combinação, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Nós estamos tendo, surpreendentemente, neste livro, o maior volume de visualizações, se comparamos no tempo que o livro foi lançado, com os outros no começo. Então, isso significa que você está interessado. E a gente espera muito que você multiplique isso para as pessoas com quem você convive, que elas também possam compreender o conteúdo deste livro. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até o próximo Espírito da Letra e muita paz.